Olá, este é o meu, o seu, o nosso canal 77 Gil Rodrigues, aonde nós compartilhamos o conhecimento. Olá, seja bem-vindo, saudações de paz, povo de Deus. Este é o nosso Café Teológico, o segundo vídeo com o tema Cristologia. E o convidado de hoje é o ilustre pastor, escritor, professor de teologia, Eduardo Estocheiro. O pastor Eduardo está aplicando aqui a respeito da Cristologia. Foi um sucesso, foi uma bênção o primeiro vídeo. E agora no segundo vídeo ele vai estar abordando a respeito um panorama geral da Cristologia. Ok. Bruhim Habaim. Bem-vindos ao nosso segundo vídeo do Café Teológico aqui com o Bispo Gil. É uma satisfação estar com vocês. Dentro do aspecto abrangente da Cristologia, um dos subtópicos, ou por que não dizer, dentro do contexto do comentário de Mateus, capítulo 14, versos 22 ao 36, tem uma expressão de Jesus em relação a esse texto, que é o tema central do livro, Yeshua anda sobre as águas, que nós estaremos discorrendo e a revelação da divindade do Mashiach Yeshua, ou seja, de Jesus como Messias, como Salvador, como aquele que veio para cumprir uma missão. Todavia, eu quero te dar aqui um panorama daquilo que você vai encontrar no livro. Evidentemente que não temos a condição, devido ao tempo, de fazer todo o processo de exposição das 104 páginas contidas no livro, porque é comentado verso por verso. Mas vamos aqui destacar alguns pontos principais que nós temos para fazer a reflexão de Mateus capítulo 14, versos 22 ao 36, sobre esse tema. Yeshua anda sobre as águas. Abra sua Bíblia. Perceba que esse texto de Mateus, ele é encontrado também em Marcos capítulo 6, versos 45 a 52. E ainda João também faz menção desse acontecimento, capítulo 6, versos 15 a 21. Obviamente que eu não vou sair, pelo menos não agora, mas no livro você tem abrangência e o comentário fundamentado predominantemente em Mateus, mas levando em consideração o registro de outros dois evangelistas. Vamos de maneira abrangente perceber algo aqui no texto. E para tal eu quero propor a você a leitura do texto propriamente dito, pelo menos no início. E assim vamos comentar rapidamente, de maneira objetiva, alguns versos. Capítulo 14 de Mateus, para você que chegou agora, verso 22, logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Logo em seguida, a quê? Quando você vê essa expressão na Bíblia, significa que os eventos anteriores estão interligados ao que está sendo comentado ou vai ser comentado a partir de agora. Você deve retroceder em parágrafos, às vezes até blocos de parágrafos ou até capítulos anteriores a este, ou seja, onde começou a desenrolar o assunto. Eu penso que o mínimo necessário, pelo menos para comentar, é do capítulo 14, já do verso 1, quando faz menção da morte de João Batista. O texto está interligado. Paira esse momento de reflexão, de dor, de tristeza, pelo processo de injustiça que fora submetido João Batista em relação a Herodes. Capítulo 14, versos 1 a 12, faz menção disso. Está totalmente interligado. Ainda no capítulo 14, agora a partir do verso 13 até o verso 21, fala da primeira multiplicação dos pães.
E você vai observar que nesse momento, como introdução, Jesus havia planejado um retiro, porque afinal de contas, Jesus era 100% divino, no aspecto da cristologia, mas também 100% humano. Ou seja, ele atribuiu-se de uma outra natureza do que a anterior ou eterna, divina. Tem uma música, eu chamo de música porque para mim não é hino, de louvor, de adoração, tem que estar ligado e fundamentado na palavra. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas abre aspas. O hino diz que deixando de ser Deus se tornou homem. A Bíblia não revela isso. Ele não deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele mesmo sendo e continuava com o aspecto da sua divindade, todavia atribuiu-se de uma segunda natureza, agora humana, para um propósito de redenção. Não temos tempo aqui para entrar no aspecto da teologia sistemática ou a cristologia propriamente dita de maneira mais profunda. O que podemos fazê-lo em blocos, posteriormente, caso haja um consenso da sua expectativa e do nosso amigo e pastor aqui, Bispo Gil. Todavia perceba que o texto diz logo em seguida, então Jesus, ele planejara um retiro. A tristeza em relação à morte de João Batista, o processo pelo qual isso aconteceu. Jesus era humano, a proximidade, a ligação. João Batista veio para preparar o caminho do seu ministério. Perceba agora que se não bastasse, o que já é algo que impactou de maneira significativa, não só Jesus, como aqueles que estavam próximos a ele, perceba que também agora no contexto do comentário da primeira multiplicação dos pães, eles não tinham tempo nem para se alimentarem, nem um tempo suficiente para dormir, descansar, se alimentar, enfim, para repor as forças. Não havia muitas das vezes essa condição. A multidão era muito grande, uma vez que em 3 grandes festas, todo judeu que estava dentro de uma delimitação geográfica, ou dentro de uma condição de distância, teria que vir a Jerusalém, ou subir a Jerusalém, Jerusalém, 3 vezes por ano, em 3 festas distintas: Páscoa, ou Pesach em hebraico, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. Então, Pesach, Shavuot e Sukkot. Então, o contexto que demarca aqui a primeira multiplicação dos pães está interligado. Logo que termina esse processo direto, aqui a partir no verso 21, que é a transição, quando vai entrar a narrativa do verso 22, por isso a expressão logo em seguida. No mínimo, esses 2 eventos significativos. Quiseram coroar Jesus como rei, quiseram fazê-lo rei. Mas ele mesmo afirmou, foi conscientizando os apóstolos, não tinham uma compreensão total das coisas. Haja visto que o texto deixa muito claro que os apóstolos, eles tiveram maior compreensão de muitas coisas somente após o Pentecostes, somente após a vinda do Ruach HaKodesh, da vinda da pessoa bendita, gloriosa, também indispensável do Espírito Santo. Então perceba que a expectativa das pessoas, inclusive dos discípulos, era um líder militar que pudesse liderá-los, conduzi-los a uma vitória contra Roma, contra aquele domínio opressor de Roma. Mas Jesus não atende essa expectativa, porque Jesus tinha algo na agenda do Pai que era mais importante, dentro de um plano de redenção mais abrangente, que apenas temporal e humano. Por isso o texto diz logo em seguida, no mínimo esses 2 eventos anteriores. Obviamente que, de maneira muito resumida, no livro você tem isto muito detalhado, verso por verso. Perceba que Jesus deu uma ordem para que os discípulos entrassem no barco. Detalhe, ele deu uma ordem. Perceba no texto que
para que fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, ele ficou com aquela multidão que não compreendia, que ele não poderia, Bispo Gil, atender aos apelos da alma faminta, daquela expectativa que eles idealizavam, porque ele tinha uma agenda maior, uma agenda do Pai, uma agenda divina, um plano de redenção a ser seguido. Mas eles não compreendiam isso. E é possível que mesmo que os discípulos foram despedidos, ordenados, entrarem no barco e passar para uma outra geografia, Jesus iria encontrá-los com eles posteriormente, e logo em seguida veio uma grande tempestade. Mas ainda assim, eles estariam mais seguros em meio a essa tempestade, dentro da vontade de Deus, dentro da vontade divina, dentro da ordenança do Mashiach, Yeshua, do que se estivesse em terra. Como assim? Estando em terra, eles estariam suscetíveis a aderir ao plano dos homens, a apoiar o plano daquelas pessoas que queriam fazê-lo rei mesmo, porque os discípulos, ou os apóstolos, tinham também essa mesma expectativa. Eles podiam ceder à pressão, aquela circunstancial, mas o propósito divino não era esse. Primeira consideração que eu quero fazer em termos de aplicação a você: é mais seguro estar dentro de um barco em meio à tempestade, no entanto, dentro de uma ordenança divina, do que estar em terreno firme, como estavam aquelas pessoas, porém, sem discernimento do plano e propósito divino. Pense nisso. Verso 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, à parte. E ao cair da tarde, estava ali sozinho. Estava sozinho, Bispo Gil. Ninguém, perceba que ninguém, nem os mais próximos, Pedro, Tiago e João, Kefa, Yaakov e Yohanan, nem os mais próximos pediram para ficar com ele. Não ficaram. Nem João, ninguém pediu para ficar com ele. Estariam eles frustrados, decepcionados, a ponto de ter, pelo menos no primeiro momento, por alguns instantes, a sua comunhão abalada? Parece que eles não raciocinaram, não pediram para ficar com o mestre deu uma ordem, ninguém pediu para ficar e orar com ele. Algo que Jesus já havia planejado anterior ao processo da multiplicação dos pães, que era estar a sós, recompor as baterias, estar a sós com o Pai, orar, enfim, ele não mudou a sua agenda. Ele atendeu as demandas daquelas almas aflitas, famintas, não somente de pão físico, mas como ovelha sem pastor, é o que o texto anterior nos revela. Mas ele agora atende aquele povo, despede-os e dá seguimento àquela agenda divina, aquela agenda de prioridade que havia no seu coração. Ele vai orar, estar a sós com o Pai. Perceba aqui, eu quero trazer uma breve reflexão quanto a isso, você vai encontrá-la no livro. Enfim, e tem muitos aspectos. Subiu ao monte para orar. Eu estou resumindo aqui quase que de cabeça, mas o livro está bem abrangente esses detalhes. Retiro estratégico. Pediu para orar à parte. Kata, no grego, partícula primária. Abaixo de, por toda parte, de acordo com respeito a, ao longo de, a parte. Um retiro estratégico e comunhão com o Pai Celestial são fundamentais para a saúde espiritual. E lembre-se, há momentos que são necessários certos níveis de distanciamento por um tempo, para que o propósito maior seja alcançado. Há tempo para estar entre o povo e há tempo para estar a sós com o Pai. Pense nisso. Quanto mais tempo investimos na comunhão com Deus, menos tempo haveremos de gastar para resolver os problemas na direção à solução. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar.
para realizar o que estava no seu propósito, se fortalecer na comunhão com o Pai e se preparar para aquele grande momento posterior que viria. Eu quero abrir um parênteses, não fugindo do tema, mas dentro do tema, e mostrar um pouquinho a você a vida de oração de Jesus. Marcos 1,35 registra que Jesus estava orando pela manhã. Perceba, e levantando-se de manhã muito cedo, sendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1,35. Vimos então pela manhã, à noite. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele estava sozinho, como no texto. Ficou sozinho em terra. Marcos 6, 46 e 47. Vamos ver agora o outro texto. Toda a noite. Daqui a pouco você vai entender o propósito dessa reflexão. Toda a noite. Lucas 6, 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. Lucas 6, 12. Sozinho. Outro texto. Em Lucas 5, 15 e 16. Porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Interessante, Bispo Gil. Verdade. Jesus era um homem de oração, mesmo sendo o que ele era, 100% divino, mas também 100% humano. Ele orava, ele mantinha uma comunhão com o Pai. Pense nisso, daqui a pouco você vai entender. Também com os discípulos, ele também orava. E aconteceu que, estando ele só orando, estava com ele os discípulos agora. E perguntou-lhes dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Lucas 9, 18. Então ele orava também com os seus discípulos. Publicamente, Mateus 11, 25. Naquele tempo respondeu Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. No batismo, Lucas 3, 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Lucas 3, 21. Antes de ressuscitar a Lázaro, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 41 e 42. Tem uma série de outros textos aqui que eu poderia te mostrar, aliás, estão registrados no livro. Por exemplo, Jesus orou por si mesmo. João 17, versos 1 a 5, não vou ler agora. Orou pelos discípulos, João 17, versos 6 a 19. Orou pelos que haveriam de crer, inclusive eu e você, posterior aos discípulos, João 17, 20 a 26. Ele orou por mim e por você, Bispo Gil, quando nós nem ainda existíamos, mas por aqueles que haveriam de crer nele. Que coisa interessante. A intercessão de Jesus é abrangente, ela alcançou a minha e a sua vida, ela alcança a tua vida agora. No Getsemane, Lucas 22, 41 e 42, enfim, muitos textos. E sendo ele Deus em forma de homem, orava ao Pai. Eu te pergunto, e você, precisa orar? Sim ou não? Nós precisamos orar? Ele sendo Deus, Bispo Gil, orava ao Pai, sendo que ele era. Eu te pergunto, e você, precisa orar? Eu ouvi um sim. Se a sua resposta foi sim, então ore. Se você sabe que deve orar, então ore. Tem um novo nível de vida de oração, a sós com o Pai. O maior impacto do seu ministério ou do tempo que você passa ministrando não está nesse tempo que estamos aqui ministrando, é no tempo que investimos com Deus a sós, quando ninguém está olhando. É isso que faz toda a diferença.
Se você reconhece essa necessidade, comece hoje um novo estilo de vida de oração. Faça um planejamento e entre em ação. E você verá a sua vida saltar para uma nova dimensão com Deus. O comentário é bem mais abrangente. Eu vou ter que ser sucinto para mudar o verso aqui. Enfim, quero te mostrar mais algo aqui. No meio do mar com ventos contrários, verso 24. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, tem detalhes esmiuçados da quarta vigília da noite, mas de maneira objetiva eu quero te mostrar algo. Os discípulos experientes em navegação, eles foram para o meio, para o centro, no meio de, entre. Os discípulos experientes em navegação, mesmo depois de um bom tempo, só conseguiram navegar por aproximadamente, talvez uns 5 quilômetros. Da onde eu tirei isso? Porque o vento era contrário do contexto. É só você ler, analisar a geografia daquele lugar onde eles estavam navegando. É só você perceber pelo contexto das outras narrativas e você vai chegar a uma conclusão aproximada. Foi uma dura e torturante tarefa para os discípulos forçarem os remos diante do vento contrário. Pois além de provocar um grande desgaste físico, também deve ter havido semelhante impacto nas emoções de cada um deles. Diante da sensação que todos os seus esforços, até aquele momento, não estavam trazendo resultados satisfatórios. Perceba, enquanto Jesus estava orando sozinho, os discípulos estavam enfrentando ventos fortes e contrários. Sozinho, digo, no aspecto físico, que podem ter chegado, os ventos contrários, a ponto de colocá-los em risco de vida. O risco era iminente, era real, no plano humano. Em relação ao vento, eu quero abrir aqui a você um parênteses agora e façamos uma breve observação bíblica quanto à sua ação, e com isso poderemos ampliar a possibilidade de compreensão do texto em análise. Abre aspas. Há vários tipos de ventos, cada um com origem e propósito distintos no comando e soberania divina, Bispo Gil. Há vento favorável, há vento para levar juízo ao adversário, há vento para remover o juízo. Eu tenho todas as provas aqui, as narrativas bíblicas. Há vento de livramento que abre caminhos aonde não havia caminho. Há vento que antecede um recado divino. E se manifesta o vento anterior a isso. Há vento que deixa limpo o sol. Todos os registros bíblicos de onde eu tiro esse fundamento estão aqui. Vento no domínio do Criador. Vento dos tesouros de Deus. Ele tira o vento dos seus tesouros, diz a Bíblia. Vento que traz vida aos mortos. Tem vento de vida, como tem vento de morte. Tem vento trazendo cumprimento de promessas, como por exemplo Atos, ou no Pentecostes. Tem vento, anjos mensageiros, como Hebreus. Enfim, tem uma série de revelações aqui. Agora, voltando ao texto principal em análise, aprendemos que a orientação e comando do Mestre não nos isenta de tempestades, mas nos garante alcançar o fim desejado por Ele. Observamos que há ventos literais e ventos figurados, ventos a favor e ventos contrários. Há muitos tipos de ventos, mas todos cumprem o propósito designado pelo Eterno, que é o Senhor do vento e de todas as coisas. Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Vaed. Bendito o glorioso nome, aleluia, daquele cujo reino é eterno. Essa experiência pode ser um estímulo para nós, Bispo Gil, quando atravessarmos as tempestades da vida cotidiana. Houve um momento que o apóstolo Paulo viu-se numa situação tão difícil que se desesperou até da própria vida. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, que diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia,
pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Há várias circunstâncias que afetaram algumas vidas de homens e mulheres. O registro bíblico das Escrituras nos mostra isso, que há momentos que Deus até permite determinadas circunstâncias, mas Ele sempre tem um plano maior e melhor para a vida dos seus. Em meio às tribulações, podemos ter a certeza de que, se foi Ele que nos trouxe até aqui, Ele é poderoso para nos fazer chegar ao fim desejado por Ele. É interessante observar que a tempestade veio mesmo eles estando dentro da vontade de Deus, pois não foi Jesus que os mandou, que ordenou, o bispo Gil, que eles passassem para o outro lado? Pois enfim, mesmo em obediência, passaram por tempestade. E não como o profeta Jonas, diferente, que passou por um processo de tempestade, mas foi um caso de desobediência. Eles não, aqui em obediência. Pense nisso. Jesus sabia que a tempestade estava prestes a vir, então por que os mandou para o meio dela? Os discípulos estariam, observe, mais seguros em meio à tempestade e dentro da vontade de Deus do que estariam em terra, no meio do povo e fora do propósito divino. Tenho certeza disso. Aprendemos que a nossa segurança não está fundamentada nas circunstâncias, mas, sobretudo, em estar no plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Há muitos tipos de tempestades, mas em síntese, algumas para correção e outras para crescimento. Vale lembrar que em outra tempestade, que não esta, Jesus estava no barco com eles. Nesta não, Jesus estava ausente. No primeiro momento, ausente do barco. Mas no momento que Jesus os vê naquela situação, orando, intercedendo por eles, lá no alto, observava. Pode ler o texto dentro do seu contexto mais abrangente, de outras narrativas dos evangelistas, e você vai perceber que Jesus do alto, orando, e os observando, e vai encontrar eles exatamente por conta daquela situação, daquela tempestade. Eu quero aplicar isso a você. Jesus está nos vendo. Jesus está me vendo, Jesus está lhe vendo, Jesus está vendo você que está aí agora, você que vai ver esse vídeo, posteriormente, Ele te vê. E Ele pode estar vindo ao seu encontro agora. Agora, no primeiro momento, Jesus estava fora do barco, mas lembre-se, Ele estava intercedendo. Lembra-se do texto que nós vimos anteriormente? João 17, versos 6 a 19, 20, 21, 21 a 26, enfim. Jesus ora pelos seus discípulos naquele contexto, e Jesus ora até por aqueles que haveriam de crer nele. Isso está incluso eu, você e até aqueles que ainda virão a fé pelo Mashiach Yeshua. Romanos 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 4, 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu quero propor a você mais um verso. Não há tempo, obviamente, para fazer a narrativa de todo o texto, verso por verso, como é a minha característica. Aliás, do livro também, preservado, que temos mais tempo. Mas eu quero propor a você mais uma reflexão de mais um pedaço, mais um trecho de outro verso. Verso 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Segundo o conceito refletido no Novo Testamento, a noite era dividida em 4 vigílias, de 3 horas cada uma. A primeira vigília, às 18 horas, o início dela. A segunda vigília, às 21 horas. A terceira vigília, às 0 horas. E a quarta vigília, das 3 horas da madrugada para o amanhecer.
Então, quando diz o texto, a quarta vigília está num período entre as 3 horas da madrugada, ou no máximo às 6 da manhã. No caso desse texto, a partir das 3 horas da madrugada, e possivelmente antes do amanhecer. Por que eu posso deduzir isso? A partir do texto. Pois Jesus não foi visto, pelo menos no primeiro momento, embora tivessem ouvido a sua voz. Eles ouviram a voz do Mestre, mas não conseguiam discernir a sua presença ou aparência física. Esse é outro milagre de Jesus com o propósito de fortalecer a fé dos discípulos. Embora eles tivessem presenciado muitas manifestações do poder e autoridade do seu Mestre, ainda não compreendiam algo que eu disse no bloco primeiro, quando fizemos outras reflexões e respondendo algumas perguntas. Eles não compreendiam. Isso quem diz não é o Eduardo, isso quem diz é o texto bíblico. Eles não compreendiam muitas coisas. O Senhor nos encontra em meio às nossas tempestades, ainda que, às vezes, de maneira inesperadas. Em alguns momentos até assustadoras. Quem já não foi encontrado em momentos como esse? Um risco iminente de morte, um acidente, que Deus te livrou, me livrou, uma ameaça à vida por outros meios que não vale a pena aqui relatar, uma circunstância de uma saúde afetada por uma doença que te colocou em risco de vida, naqueles tipos de mensagens que eventualmente você passa por um problema físico, vai e recebe um diagnóstico carregado muitas das vezes, ainda que intencionalmente, na maioria dos casos, acredito, a questão do médico, a pessoa humana, profissional ali por trás, que é importante o seu diagnóstico, todavia, alguns carregados de uma malignidade por trás, para gerar pânico, medo, depressão, desesperança à vida, e por conta de alguns diagnósticos, e até, por que não dizer, equivocados, algumas pessoas tiraram até a própria vida. Operação de milagres. O que é uma operação de milagre? É uma operação de poder que transcende e altera o curso usual da natureza e realiza o milagre. É uma ação ou demonstração de fé, somada à autoridade espiritual que vai intervir no curso usual da natureza. O texto diz que ele andou sobre o mar, e não sobre terra, ou em água de pouca profundidade, como dizem os céticos. Ao observar a experiência de Pedro, que após conversar no primeiro momento e depois se dirigir ao encontro de Jesus sobre as águas, entende-se que isso aponta para uma impossibilidade dessa conversa ter acontecido enquanto o mestre estava em terra. Deve-se levar em consideração que o discípulo estava em média 5 quilômetros da terra, aproximadamente. A despeito dos incrédulos, essa narrativa constitui um acontecimento histórico para o louvor da glória de Deus e do Mashiach Yeshua. Um milagre real, realizado pelo Messias real, que gerou uma história real. A Deus toda a glória, honra e louvor para sempre. Baruch Hashem, bendito o nome. Toda manifestação de sinais e prodígios trazem consigo uma mensagem. E esta ainda pode ser mais importante que o próprio sinal em si. Que nos leva à pergunta: que mensagem o mestre está comunicando através desse milagre? Observa-se que, diante do vento contrário que abalava a embarcação e todos os que estavam dentro dela, como seria então estar do lado de fora? Jesus tinha total compreensão de sua identidade e autoridade. Portanto, sabia o que era e sempre será capaz de fazer dentro dos propósitos divinos. Ele sabia o que era capaz. E você tem consciência do que é capaz de fazer sendo um discípulo dele? É fundamental que você compreenda quem você é através dele. E de que você é capaz de fazer segundo os propósitos dele em sua vida, para a vida de outras pessoas.
Antes da queda, Deus havia outorgado autoridade para Adão, representante do gênero humano, ter domínio sobre a terra. Bereshit, Gênesis 1, 26 a 28. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Salmo Sefer Tehillim, Salmo 115, verso 16. Enfim, somente finalizar esse verso, e eu falo de várias outras coisas sobre a fobia do medo, e sobre um comentário, há um calor da mensagem que vai entrar daqui a poucos momentos, mas a partir desses versos iniciais dá para você ter uma ideia do que você vai encontrar no livro. Finalizando agora pelo menos esse verso. Jesus, com sua origem divina, e nesse momento revertiu de corpo humano, exerceu uma plena dimensão de sua autoridade sobre a natureza, com um impacto tão profundo na experiência dos discípulos, queria inspirar a Pedro a fazer o que nenhum outro homem experimentou na vida. Bispo Gil, com exceção do seu mestre, também humano, um milagre inédito. Pedro experimentou um milagre inédito. Somente o Mashiach, Yeshua, o seu mestre, e ele experimentaram um milagre semelhante a andar sobre as águas. O milagre realizado pelo Senhor, andar sobre as águas, abriu caminho para ativar o desejo de Pedro ter semelhante experiência. Hoje, temos a referência de ambos terem realizado tamanha façanha. Sim, se você estiver pensando que um milagre estonteante como esse é somente uma experiência para o mestre, Pedro não nos deixa desculpas para essa crença limitante. Isso é perfeitamente possível para os que são verdadeiramente discípulos para o mestre, do mestre Yeshua HaMashiach, ter experiências, milagres estonteantes em sua vida. Ele continua realizando através daqueles que creem, que estão inseridos nele. Ele tem a pessoa e o poder se você tem a pessoa e o poder do Espírito Santo fluindo a partir da sua vida, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, capacita o corpo de Cristo, a igreja, a expressar o fruto do Espírito em relação ao caráter, assim como manifestar os dons em relação ao poder para dar continuidade à obra que o Mestre iniciou. Finalizando esse verso: desfazendo as obras do adversário, curando os enfermos, libertando e proclamando o Evangelho do Reino de Deus. E assim temos aqui a reflexão inicial de alguns versos desse livro. Yeshua anda sobre as águas. Você pode entrar em contato conosco, adquirir. Já temos a pronta entrega, acabou de sair. Só estamos aguardando alguns dias devido a esse contexto que estamos passando para fazer o lançamento desse novo livro. Algumas pessoas que já nos acompanham há muitos anos, talvez tenham a seguinte dúvida: não seria esse um livro que eu já comprei alguns anos atrás? Sim, deixa eu fazer uma narrativa muito objetiva agora acerca de algumas obras que eu tenho escritas. Dezenas de trabalho, apostilas, mas em termos de livros publicados. Primeiro, em 2011, 9 dons e suas realizações. Tem disponível a pronta entrega. Segundo livro, Yeshua anda sobre as águas, pouco tempo depois, com 77 páginas. É o mesmo tema, é o mesmo texto, porém, eu refiz todo o comentário deste e ampliei mais de 30 páginas. Não é o mesmo livro, não é o mesmo ISBN, não é a mesma ficha catalográfica, ou seja, é um livro completamente diferente e ampliado, embora tenha um texto, um título em comum e considera uma mesma referência bíblica a ser analisada. Terceira obra publicada foi um mapa, eu chamo de projeto resumo do livro, e posteriormente vai sair em formato de livro também, um mapa fruto do Espírito. Está esgotado, mas eu vou mandar imprimir mais e vou fazer em formato de livro. Mapa fruto do Espírito. Outra obra, curso fundamental. Pega para mim, por gentileza, pastor. Curso fundamental
de hebraico bíblico. Tem dos dons e tem o do curso fundamental de hebraico bíblico. Esse trabalho é o curso onde eu ministro, tanto em aspecto de aula particular, como alguns seminários. Na Escola Ministerial Antioquia, lá no Vale da Bênção, já há alguns anos. O seminário SBL, Seminário Batista Livre também. Enfim, em várias igrejas onde foram montados núcleos, tanto teológicos como de hebraico. E várias pessoas que nós formamos ao longo dos anos em aulas particulares. E por fim, essa última obra, que acabou de chegar agora, Yeshua anda sobre as águas, comentado verso por verso. Caso você queira conhecer melhor o nosso trabalho, eu sugiro a você, o nosso Bispo Gil, nosso amigo, vai estar disponibilizando de forma escrita aí para facilitar, mas caso você já queira se antecipar, o meu canal, um novo canal, porque eu deletei o antigo e publiquei conteúdos novos. Estou publicando, aliás, por esses dias eu formei um novo canal, mas já tem aproximadamente uns 5 vídeos, é um novo canal, por isso pouco conteúdo. Já tem um conteúdo pronto, eu iria gravá-lo hoje, mas vim atender o nosso amigo aqui em comum, então dei prioridade aqui, gravo outro vídeo amanhã, e depois no outro dia gravo também Bereshit, Gênesis 37, comentado versículo por versículo, falo científica e bíblica e teologicamente sobre sonhos, enfim. Caso você queira nos acompanhar, meu nome completo é Eduardo Fernandes Stochero, S mudo, S-T-O-C-H-E-R-O. Minha página no Facebook também, o meu nome, e o site, tem 3 sites que serão disponibilizados. Todavia, enfim, por esse processo que nós estamos passando, atrasou um pouco o processo. O primeiro que vai estar ativado, está em processo já de construção, já tem muita coisa já no site elaborada, hebraico24horas.com, um domínio internacional, porque eu tenho contatos fora do Brasil, enfim, hebraico24horas.com.br. E o outro site é o meu nome completo, eduardofernandestocheiro.com. Caso você queira entrar em contato conosco, 0 operadora 11 94419 8341, 11 94419 8341. Meu e-mail emuná, você termina com H, 022 @gmail.com. Foi uma satisfação estar com vocês, permitindo Deus e o Bispo Gil. Estaremos de volta. Lehitraot. Deus te abençoe. Até breve. Lehitraot. Muito bem, eu também agradeço a Deus e também o pastor Eduardo. Atendeu o nosso convite. Foi momentos preciosos, memoráveis, e teremos outros encontros, se Deus assim permitir, é claro, novamente com o pastor Eduardo. Foi muito bom o tema. Teremos outros temas. Ele certamente retornará no Café Teológico. Agradeço também a todos vocês que nos acompanham. Estará todos esses contatos escritos na descrição desse vídeo, e que você também possa entrar no canal do pastor Eduardo e também segui-lo. Você também venha se inscrever no canal dele, que eu tenho certeza que será edificado, em nome de Jesus. Bora. Bom.